Bom, galera, estamos aqui de novo, gravando aqui o nosso podcast, né? E meus agradecimentos diariamente, eu sempre converso aqui com a rapaziada do HomeBet, que me ajuda aqui nesse programa. São eles que estão me dando essa força aqui e tal, e a gente tem desenvolvido aqui algumas ideias para fazer com que esse canal tenha uma força para que você possa ter informações, não só aquelas informações corriqueiras, né? Mas trazer convidados que tenham conteúdo. E não é nada assim muito engraçado, mas com bastante, como eu disse anteriormente, vou usar o mesmo adjetivo, conteúdo, para que você possa ter uma noção do que é futebol sério, futebol profissional, de alto rendimento. E hoje eu tenho um convidado aqui que é realmente uma pessoa ímpar. Nós vamos falar de um preparador físico extremamente vencedor, com uma experiência absurda, em várias modalidades, não vou falar só de futebol. E quando eu apresentar, se você porventura não conhece, porque evidentemente que o nosso nicho aqui é falar do esporte de maneira geral. Hoje eu vou falar da preparação física com um dos maiores profissionais da história do futebol brasileiro e do atletismo, professor Carlos Alberto Lanceta. Professor, muito obrigado por estar aqui comigo. Nosso canal agradece, a HomeBet agradece pela sua presença, o carinho que você sempre tem comigo, com a minha família. Eu sou muito grato mais uma vez pela sua presença aqui e te perguntar como é que foi que começou a sua carreira, sua apresentação, como é que você se desenvolveu nessa carreira de preparação física e o conteúdo principal. Enfim, esse é o principal, é saber como é que você começou com essa profissão tão maravilhosa. Arthur, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom a gente conversar sobre coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Agradecer a HomeBet pela oportunidade também de nos estar dando e dizer que a minha carreira começou muito jovem. Eu, com 12 anos, começava a correr e do atletismo eu mais tarde passei para o futebol. Mas a minha origem, morava em Realengo, os meus pais eram muito pobres e tinha um vizinho que tinha sido atleta de atletismo. E ele levava os filhos para um campo de Marte, que é um campo que tem do lado da estação de Realengo, para correr os sábados e domingos. E eu ia sempre com os meninos e com as meninas para correr com ele, brincava, mais brincadeira do que propriamente prática de esporte. Depois, quando eu deixei de estudar o curso primário, fui fazer o ginasial no Colégio Dalto Santos, que era um colégio estadual em Bangu. O professor de Educação Física notou logo a minha aptidão para a corrida, porque eu já tinha uma iniciação. Naquela época não existiam escolinhas nem de futebol, nem de atletismo, em lugar nenhum. E aí eu tive a oportunidade de participar de jogos estudantis e com isso eu deslanchei na minha carreira de atleta e que me proporcionou, digamos assim, uma abertura muito grande. O científico eu já fui fazer no colégio particular, porque eu tinha bolsa de estudos, porque eu corria, E com isso, logo, com muita rapidez, eu consegui entrar na Escola de Educação Física, me formar e aos 22 anos eu já dava aula no colégio como auxiliar de ensino, não era estágio, né? Era tipo estágio, né? E na própria faculdade, porque o meu professor catedrático da cadeira de atletismo da faculdade era o professor Oswaldo Gonçalves. Qual a faculdade, professor? Da Escola Nacional de Educação Física, tá. Que na época não era o FRJ, era a Escola Nacional de Educação Física. E com isso a gente teve a oportunidade de galgar a área acadêmica. Em 72 eu me formei e logo saí da Escola de Educação Física, já fui trabalhar na formação de professor de Educação Física na Bahia. Eu fui para a Universidade Católica e depois para a Universidade Federal da Bahia. Em Salvador eu passei 2 anos trabalhando na área acadêmica e retornei ao Rio de Janeiro por um convite para fundar a Faculdade Castelo Branco, porque eu já tinha a ementa do MEC na época, e
trabalhei na Castelo Branco 2 anos, depois fui para Gama Filho, e na Gama Filho eu fui trabalhar no serviço da coordenação de esporte, que era no serviço de recreação e esporte da universidade, como técnico de atletismo, porque era o meu esporte. A minha vida toda tinha sido voltada para o atletismo, e lá na universidade eu trabalhei, quando trabalhei em Salvador, eu trabalhei também com atletismo. Posso fazer um parênteses? No atletismo, você trabalhou também com dardo, lançamento de dardo? Todas as modalidades. Tá. Eu gostava mais, né, da parte de corridas, em função de eu ter sido corredor. Uhum. Como atleta, eu cheguei até a disputar campeonato sul-americano juvenil. Não fui para a categoria de adulto, porque nessa época eu já estava na escola, já estava me formando, né, e aí, por necessidade, né, eu precisava ajudar os meus pais e também o meu irmão, que era atleta também, que depois se formou, só um, que também se formou em professor de educação física. E quando eu cheguei na Gama Filho, eu, além de técnico de atletismo, eu me preocupei logo com a minha formação. A Faculdade de Educação Física lá era muito forte, o diretor era o professor Manuel Gomes Tubino, e eu fiz o curso de pós-graduação na universidade. E logo a seguir, nos cursos subsequentes, eles sempre, nas aulas, vinham alunos de todo o Brasil para fazer o curso na universidade, e ele dava aula e depois dizia assim, ó, vai lá na pista que o Lanceta vai te mostrar o que é um corredor pliométrico, a mostrar para os alunos o que era pliometria. Ó, o Lanceta vai mostrar um trabalho intervalado, ó, o Lanceta vai fazer um trabalho na sala de musculação de resistência muscular localizada. Então ele sempre me aproveitava, e com isso abriu um leque muito grande, porque eu tive contato com diversos profissionais de todas as áreas, de todas as modalidades esportivas, porque os caras iam fazer curso de pós-graduação em teoria do treinamento desportivo. E eu conheci, nessa ocasião, por exemplo, o Heron Beresford, que tinha sido campeão com o Internacional, primeiro campeonato brasileiro do Internacional. O Heron era o preparador físico. E, coincidentemente, no ano de 1982, o Heron veio com o Enio Andrade para o Botafogo. E o Enio Andrade... Só um parênteses, professor. Enio Andrade, para você que não sabe, foi um dos maiores treinadores que nós tivemos no nosso rico elenco de treinadores, né? E uma pessoa que teve um trabalho significativo, campeão brasileiro, não é isso, professor? Sim, pelo Internacional de Porto Alegre, e o Heron trabalhava com ele lá. E o Heron veio para o Rio de Janeiro com o Enio Andrade, depois ficou aqui e começou a coordenar o futebol profissional do Botafogo. Nisso, na metade do ano de 82, o Heron convidou o Zé Mário Barros, que também estudou na Castelo Branco, que foi jogador com Jair Pereira e tudo, e o Zé foi ser treinador do Botafogo. E o Heron falou para ele, o Zé não tinha preparador físico, o Heron falou para ele, ó, tem um rapaz lá na Gama Filho que eu gostaria de trazer para ser preparador físico do Botafogo. Ele é de atletismo, mas é um cara muito bom, e ele... Aí o Zé falou assim para ele, ó, o Pavão, que era Antônio Carlos Ferreira, que era o professor de futebol, da cadeira de futebol da Gama Filho, me conhecia, era do futebol de salão, conhecia o Zé, e o Zé foi tomar informações com o Pavão. O Pavão falou, porra, tu não precisa ter preocupação nenhuma, porque o Lanceta é um cara experiente, ele tem uma larga experiência. Isso, eu já tinha ido aos Jogos Olímpicos de 76 em Montreal como treinador olímpico, e já tinha ido à Olimpíada de Moscou como treinador. Professor, deixa eu só interromper, a sua história é muito rica, eu não posso perder. Uma Olimpíada em Montreal, isso aqui é um negócio muito sério. E eu fui a primeira vez nesses Jogos Olímpicos, foi a primeira vez que um atleta da Gama Filho se classificou para a Olimpíada, que foi o Irajá Cheide de Ceci. Esse rapaz hoje mora nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, ele se casou e mora lá. E com isso abriu um leque enorme para mim no esporte, né? E aí em 80 eu fui à Olimpíada de Moscou, aí a Gama Filho já tinha uma estrutura muito maior, foi a equipe que deu maior quantidade de atletas para a seleção olímpica de atletismo. Então já tinha um nome assim relativamente de destaque no cenário esportivo brasileiro. Quando surgiu essa oportunidade de ir para o Botafogo,
o Heron falou para mim, ó, Lanceta, eu não posso te pagar o que a universidade te paga. Eu ganhava relativamente bem na universidade, mas eu quero que você venha aqui só para os treinamentos físicos. Então eu ia lá para os treinamentos físicos e o Botafogo se saiu muito bem naquele ano. O Botafogo estava numa situação muito difícil, o presidente era Jucamelo Machado, e a gente conseguiu chegar às semifinais do campeonato estadual e o time do Botafogo corria muito. E quando chegou no ano seguinte, eles renovaram meu contrato e pediram para que eu desse dedicação exclusiva. Foi quando eu comecei a me dedicar assim com mais atenção ao futebol. Mas nesse primeiro momento, foi um momento de uma experiência que eu já tinha tido, porque na Gama Filho, eu trabalhava com um médico chamado Arthur Jorginho Macedo, que já faleceu. O Arthur era médico do Olaria. E no Olaria chegou o Duque tinha umas condutas assim, pouco éticas com relação à preparação do time. Ele dava alguns medicamentos, que o Arthur tinha um medo muito grande de que aquilo fosse entorpecente, não sei o quê. E um dia o Arthur falou para ele, professor, por que o senhor faz isso, não sei o quê, por que o senhor dá esses comprimidos para os meninos, o massagista vem mostrar, o roupeiro. E ele disse, porque eu preciso que o meu time corra. Aí ele falou assim para o Duque, eu vou lhe levar na Gama Filho, você vai conhecer um cara que vai te ajudar na... Foi quando o Olaria foi campeão da Taça de Bronze com o Duque. Eu escrevi o treinamento e o Tuninho Barroso, que chamavam de Tuninho Preguiça na época, era o preparador físico do Duque. Depois o Arthur saiu do Olaria, foi para o Madureira. E o técnico era o Jorge Ferreira. E ele fez a mesma coisa. E o Madureira também deslanchou. Nesse espaço de tempo, eu já tinha feito os insights no futebol. Eu sabia que eu podia fazer. Deixa eu fazer um parênteses, professor, porque o assunto é muito rico, principalmente para a área científica, né? Sim. Como que você percebeu que você poderia agregar o atletismo ao futebol? Qual foi o momento que você percebeu isso e quais foram as valências que você percebeu nos atletas? Eu vou usar o intervalado, você falou em pliometria, que são saltos, para você que não sabe. Qual foi o momento que você percebeu que você poderia aliar e dar uma capacidade físico-técnica até melhor? Porque quando o físico está bom, a parte técnica melhora também. Eu percebi, eu era atleta, né, de atletismo, e depois do sucesso do Brasil nas Copas do Mundo de 58, 62 e 70, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, os europeus começaram a vir ao Brasil para filmar os treinamentos físicos, técnicos das equipes brasileiras. E por diversas vezes eu treinava no Botafogo, o atletismo, e era depois do treino de futebol. Daqueles times de Garrincha, Quarentinha, Amarildo. Você viu esses caras jogando? Eu vi esses caras jogando. E eu vi o trabalho físico do saudoso Paulo Amaral, depois do saudoso Ademilton Chirol, eu vi os treinamentos. E muitas vezes a gente conversava. O seu Paulo gostava de mim pra caramba, vivia sempre conversando comigo. Eu já estava estudando educação física e era atleta do Botafogo. O Chirol, a mesma coisa, entendeu? Então, eu já tinha uma ideia do que eu poderia fazer. Com esses ensaios que o Tubino me proporcionou através do conhecimento com o Heron e com outras pessoas do esporte, quando chegou no ano de 78, se foi 76, foi no Olaria, em 77, 78, o Jorge Ferreira, que o filho dele agora é treinador, está até no mundo árabe, o Marcos Ferreira, o Arthur falou com ele, o Arthur tinha saído do Olaria para o Madureira, e eu ajudava também escrevendo o trabalho para o Jorge Ferreira, entendeu? Nesse ano, o Madureira foi chamado Carrossel Suburbano, porque os jogadores corriam muito, tinha Manfrini, Russo, muitos jogadores se destacaram, o Madureira vendeu os jogadores pra caramba, e o Jorge Ferreira saiu do Madureira e foi pro Figueirense, também foi campeão no Figueirense, entendeu? Ele não foi campeão carioca, mas o Madureira terminou esse campeonato em 4º lugar, só para você ter uma ideia.
E eu é que escrevi o treinamento, ia lá, mostrava o preparador físico, chamava Newton, era o Niltinho, eu ajudava ele e mostrava as coisas. Então eu já tinha uma ideia de que tinha que fazer. Quando surgiu essa oportunidade no Botafogo, aí eu pude realmente colocar em prática tudo aquilo que eu achava que poderia contribuir para o desenvolvimento técnico do jogador. Por exemplo, ensinar o cara a correr. Muito jogador não sabe correr, corre erradamente. Muito jogador de futebol ainda hoje tem dificuldade com o ritmo respiratório. Sentem aquelas dores que dá do lado no corpo, é falta de orientação, é só coordenar o ritmo respiratório. Eu dizia, cheira a florzinha, apaga a velhinha. O que a gente ensina a criança na escola, tem que ensinar o jogador a respirar. Cheira a florzinha, apaga a velhinha. Isso. É para que você ensine, e dessa forma, de forma assim, bem alimentar, a gente começou a modificar as coisas. Alguns jogadores melhoraram tanto que você, sabe? E através dos exercícios físicos, você consegue também fazer a parte técnica com uma economia muito grande de energia. Isso, perfeito. Uma coisa, porque, professor, eu sei que você é um cara que tem um segmento de raciocínio muito rápido. Eu vou te interromper um pouquinho. Não, pode me interromper. Porque eu não posso perder a oportunidade de perguntar algumas coisas que me interessam. Pode por exemplo, perguntar. Como é que você percebeu se isso, naquela época, a força, através da máquina, do aparelho de musculação, ele era usado, ele era importante? Qual era o nível de força que eles tinham e se usava-se areia naquela época ou não? Porque o segmento do atletismo não tem muita coisa com areia. Eu queria só, quer dizer, eu acho que não tinha na época, eu não sei. Queria só para ter uma noção de onde é que a gente pode caminhar com essa entrevista aqui. O que eu quero te dizer é o seguinte, por exemplo, o atletismo, ele tem variantes assim muito importantes e fundamentais. A areia, ela é utilizada no atletismo, tá? Ela é utilizada em muito. Ainda? Mas ainda, no período de base. Tá. Porque quando chega no período de preparação especial e no período competitivo, diminui-se a quantidade de treinos na areia, porque a areia dá muita força muscular e resistência muscular, mas ela inibe um pouco o fator de velocidade. E nessa época a gente já fazia isso, a gente botava os caras para correr na areia, levava os atletas de futebol para a praia, mas a gente fazia trabalhos realmente que não impossibilitasse a esses atletas a perder a condição de agilidade. Então a gente tinha trabalho de compensação. O trabalho de força, quando ele entrou no futebol, ele entrou de forma errada, né? E foi uma das modificações que eu fiz, né? Na época, os atletas do Sul eram muito superdotados, tinham uma massa muscular muito grande, em detrimento de ter agilidade. Eram muito fortes. Sim. Tá? Sim. E tinham dificuldade. Era uma escola, até hoje é aniversário dele, né, da morte dele, do Gilberto Tim, que foi o cara que introduziu isso na seleção, inclusive com o Tele, em 1982. Eu lembro. Então, os jogadores tinham uma massa muscular muito avantajada em detrimento de ter uma boa mobilidade, uma boa velocidade. E a cada dia que se passa, o futebol está voltando cada vez mais, está vindo de forma mais acentuada ao aspecto de velocidade. Sim. Você precisa, embora ele seja jogado num tempo de 90 minutos, que a base é a resistência, você tem que ter sempre muita velocidade. O jogador que não tem velocidade hoje, ele não joga. Não joga. E essa coisa foi crescente. E eu senti isso muito rápido. Então, quando eu senti que eu poderia modificar todo tipo de preparação, alguns preparadores físicos mais tradicionais diziam, pô, esse cara está inventando, é o pai E não era, eu não estava inventando nada, é o engenheiro do futebol, não sei o quê, o engenheiro da preparação física, e não era, porque os resultados mostravam o contrário. E eu comecei a trabalhar o trabalho de coordenação de corrida, ensinar os caras a correr, que é o aspecto biomecânico. Acho que isso que eu ia falar, professor. A coordenação do sistema neuromuscular, ela tem uma fundamental importância no consumo energético. Sim, ou não. Sem dúvida. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender
que se a mecânica tiver comprometida, fatalmente o desgaste vai ser maior. Vai ser maior. Isso, e hoje a gente tem muita lesão também, não é? Também. E aí o outro aspecto que você falou de lesão, outro aspecto importante, e isso foi tocante da minha vida profissional, eu nunca machuquei muito os meus atletas. Os meus times tinham machucado sempre por conta de pancada, por conta de contusões, assim, mas não por distensão muscular. Por quê? Porque eu obedecia rigorosamente à hierarquia das valências físicas, tá? Então, se o treino era... o aspecto dominante do treino era, por exemplo, a parte técnica precedia a parte física. Por quê? Porque apossado do cansaço, você não faz o movimento técnico correto. E isso é fácil. Hoje todo mundo faz... a precisão, isso, né? aí. Hoje todo mundo faz scout e vê lá no final do jogo o cara erra maior número de passes, erra os chutes, erra os cabeceios. Por conta de quê? Por conta de que o desgaste físico já comprometeu a leveza do movimento, a economia de energia. Mas o sistema, professor, isso que você está falando olha, isso aqui é uma tremenda de uma aula. Isso aqui a gente tem que aproveitar, você que está aí assistindo esse programa, aproveita e escreve, anota. Porque, veja bem, quando se fala de economia de energia, depende muito também do sistema com que o treinador treine. Por quê? O sistema de amplitude que se joga hoje leva a um desgaste físico muito maior. E é como se fosse golpe contra golpe, golpe contra golpe. Então, a necessidade de força, pelo menos no meu entendimento, aumenta muito. E se você quem tiver uma qualificação técnica melhor, vai ter maior chance de ser mais assertivo nos resultados. Ou eu estou errado? Não, você está absolutamente certo. O que acontece é que as duas valências importantes hoje no futebol, sem dúvida, são a velocidade e a força. Uma depende da outra, tá? Agora, você tem que saber trabalhá-las. Se você trabalha força máxima, você perde velocidade. Se você trabalha potência de força, você ajuda na velocidade. Se você trabalha resistência de força, você cansa o cara e não tem esse benefício imediato, entendeu? O benefício vai ser duradouro. Então, nos campeonatos que nós jogamos agora, que você tem 3, 4, 5 campeonatos seguidamente, você tem que trabalhar a resistência na base, que é um período muito curto, a resistência de força. A base que você fala do treinamento. Do treinamento, da pré-temporada, e depois atacar na potência. Entendeu? No treino de potência muscular localizada, porque aí você vai ter uma contribuição efetiva no desenvolvimento da velocidade. Hoje o futebol ele é jogado em cima de velocidade e força, embora o contexto geral seja de resistência. Por isso os treinamentos precisam ter duração sempre semelhante ao tempo do jogo. Né? Para que você possa suportar aquilo durante os 90 minutos, que hoje não são 90 minutos de jogo, você tem mais de 90, com os tempos de acréscimo justamente. Então, toda essa dinâmica, lá atrás eu comecei a sentir, e com isso eu tive um desenvolvimento rápido. Você veja, eu entrei no futebol em 82, em 85 estava na seleção brasileira. Pô, mas peraí, 85 na seleção brasileira, quem era o treinador? Evaristo de Macedo. Nosso querido Evaristo. E como é que foi isso? E isso foi justamente, tudo tem um envolvimento da Universidade Gama Filho. O Evaristo era muito amigo do Cláudio Macedo, que era o vice-diretor da Escola de Educação Física da universidade. O diretor era o Tubino. E o Evaristo veio pro América, em 85, substituindo o Antônio Clemente, que eu estava trabalhando com o Antônio Clemente, quando o Antônio Clemente era o técnico de futebol da Gama Filho, e me levou para trabalhar com ele no América. Aí, o que aconteceu? Quando o Evaristo veio, o Evaristo pegou e ia trazer o Iton Fritz, que era um treinador que já havia trabalhado com ele no Grêmio, essa coisa toda. E aí, os caras na imprensa, sabe como é que é, né? Vai vir o Iton, vai vir não sei o quê. Não, vai trazer o Francalassi, tinha saído do Flamengo, não sei o que lá. Bom, tudo bem, eu fiquei na minha. E o Evaristo foi e perguntou ao Cláudio. Cláudio, vem cá, tem um cara aí da Gama Filho que eu tinha contrato. Quando eu cheguei, me apresentei no final do ano de 84, eu me apresentei lá, a nova diretoria, que era um senhor chamado Antônio Tavares, que era o vice-presidente de futebol. Ele falou assim para mim, olha, você fica em casa, eu sei que você tem contrato até o meio do ano, mas você fica em casa porque treinador
é igual lanterneiro e pintor de automóvel. Tem treinador que só trabalha com esse lanterneiro e tem pintor que só trabalha com aquele pintor. Então você espera, porque eu não sei quem o Evaristo vai trazer, os caras estão falando que ele vai trazer o Iton, vai trazer o Franca Lasso, não sei o que. Bom, tudo bem, eu fiquei em casa. Aí uma semana passou da apresentação do América e um dia o seu Vavá me liga, que era o diretor de futebol, por que você não se apresentou? Você tem contrato? Não sei o quê. Não me apresentei, porque o seu Tavares falou para mim que era pintor e treinador igual pintor e lanterneiro. Eu não sou nem pintor nem lanterneiro. Aí, porra, não, o Evaristo está pedindo para que você venha aqui. Aí eu fui lá, cheguei lá e ele falou assim, ó, eu tenho muitas boas referências suas, eu sou amigo do Cláudio, e o Cláudio, que era o vice-diretor da Gama Filho, o Cláudio me referendou você. E você quer fazer uma experiência? Você fica aqui comigo uma semana. E o Evaristo, muito inteligente, muito... É isso que eu ia falar. Ele falou assim para mim, hoje eu quero que você aceita fazer essa experiência de uma semana, uns 10 dias aqui comigo? Eu disse, claro que sim, estava na pré-temporada. Eu sou funcionário do América, eu tenho contrato com o América, professor. Aí ele disse, esquece isso, vamos trabalhar. Eu fui. Aí ele falava, eu quero fazer um aquecimento, que você faça um aquecimento hoje, que eu vou começar com o trabalho técnico. Aí eu fiz um aquecimento de velocidade. Eu vou fazer chute a gol, eu vou não sei o quê, eu fiz um trabalho mais de força e velocidade. Eu quero que você faça um fartlek. Aí eu achei até estranho. Fartlek é jogo de velocidade, é um trabalho de resistência, jogo de velocidade. Sim. E é muito bom, né? Aí no fim de uma semana ele falou, vai lá no Tavares e manda ele renovar seu contrato, agora... Aí eu fui lá falar com o seu Tavares. Aí o seu Tavares falou assim para mim, o contrato é o mesmo, não vai renovar contrato nenhum com você. Você tem contrato até o meio do ano. Aí eu voltei no vestiário, ele falou assim para mim, e aí, fez o novo contrato? Aí eu disse, não, senhor. Aí ele falou assim para mim, mas você ganha muito pouco, cara, como é que você vai trabalhar? Eu vou precisar de você aqui integralmente. Aí eu digo, sim, senhor, mas ele não quer renovar, não. Aí ele falou, eu vou triplicar o seu salário, tá bom? Que notícia boa, hein? Aí eu fiquei assim... coisa boa. Eu fiquei assim, sem Fiquei até animado aqui para ver se... Acho que fala treinador, professor, tá vendo ali, ó? Fala treinador. Aí eu fiquei assim, né? E ele foi lá e falou com o Tavares, e quando voltou, disse, vai lá, amanhã ele vai mandar bater, amanhã você assina um novo contrato. Aí, o tempo passou e as pessoas iam lá assistir o treino. Tinha sido meu professor na faculdade lá em Volta Redonda, quando eu fiz o curso de técnica de futebol, o Jaime Valente, que tinha sido o jogador do Evaristo, que conhecia o Evaristo. Estava no Flamengo aí, pois recentemente. Isso. Aí o Luiz Henrique, que foi treinador também no América, que tinha sido preparador físico. Um dia eles chegaram lá, e o Edinho, que tinha sido preparador físico do América antes de mim, eles falaram assim, porra, cara, eu não sei, o Evaristo não deixa preparador físico nenhum trabalhar, como é que você está trabalhando no campo? Mas como é que você conseguiu isso? Porque ele eu não mexi em bola. Foi afetivo o negócio. Justamente, porque ele viu que realmente... Tinha conteúdo. E com 3 meses... Um parênteses, professor, o Evaristo era professor de educação física, eu estou errado. Formado. E com 3 meses, ele saiu. Aí eu digo, aí veio... Não, já foi depois, né? Eu sei que com 3 meses ele saiu. Aí ele falou assim, agora tu fica quieto, que eu vou te levar para a seleção brasileira. Eu digo, caramba, rapaz, eu não tinha, sabe... Peraí, deixa eu viajar nessa vibe aí, que é você se vendo já numa seleção brasileira, jovem ainda, que você... Não, eu fiquei assustado, eu cheguei em casa, falei com a minha mãe... Eu digo, já tinha os filhotes, já eram o quê? Um casal, né? Sheila, Adriano, Fabiana, tudo novinho, eu digo, puta merda, e agora como é que eu vou fazer? Desculpe, eu falei... Bem espontâneo, vambora, toca o barco. Como é que eu vou fazer? E ele falou assim para mim, mas não fala nada com ninguém, fica calado. Eu suportei. E os caras vinham, me espetavam, sabe, os caras da imprensa, e aí, não sei o quê. E eu calado, não falei nada. Aí quando chegou em junho, ele convocou a seleção brasileira e anunciou a minha... Foi a primeira vez que um profissional de educação física, saído do América, foi para a seleção brasileira. Fui eu e Evaristo. O América nunca tinha dado ninguém para a seleção brasileira. Eu sei.
Só o Eduzinho assim mesmo antes, né? Mas o Edu foi antes, mas não disputou a Copa do Mundo, que a gente foi fazer as eliminatórias. Bom, aí passou. E eu fiquei na seleção com ele. Aí, qual é a sensação de chegar na CBF, sei lá? Sei, não. E lidar com os craques que eram da seleção, né? No outro dia você... Sócrates. A equipe que ele selecionou foi uma equipe assim. Zico estava? Tudo, o Zico, todo mundo. Cara, aquela seleção de 82, né? Isso, foi a seleção de 86. Aí o que aconteceu? Eu fiquei na seleção com ele. Aí perdemos um jogo contra o Chile, lá em Santiago. Nesse jogo, o Sócrates queria entrar com uma faixa do PT assim na cabeça. Ele pegou, brigou com o Sócrates. Não, aqui não mistura política com esporte. Você vai tirar essa faixa da cabeça. E fez o Sócrates tirar. E o Sócrates não quis tirar. Ele falou, aquece o Giovani, que foi jogador do Jair. Jogou no Vasco. Aí eu aqueci o Giovani entrou. Bom, por azar dele, nós perdemos o jogo 2-0, gol do Aravena, 2-1, gol do Aravena. E no avião, a CBF fretava aviões, entendeu? E os caras da imprensa iam na parte de trás e a seleção toda na parte da frente. E os caras lá de trás começaram a se não virar, olê, olá. Aí o que aconteceu? Quando nós desembarcamos no aeroporto, nós já estávamos demitidos. Aí eu continuei no América com o Jair. Tá? Me falaram que o Evaristo falou assim, pô, pode ficar com esse negócio aí, porque eu tô cheio do dinheiro. Não, foi mais ou menos isso. Ele ficou Como é que é isso? Pô, pessoal, conta isso aí, é engraçado. O Julite era do América, o presidente da época era o Julite Coutinho, o Julite conhecia ele do América, e o Julite não foi correto com ele, e por conta disso ele ficou muito chateado, porque ele foi a imprensa sabia antes dele, né? E aí eu fiquei no América. Depois do América eu saí, o Jair estava lá, e aí eu fui para o Flamengo, né? E esse Tavares ficou chateado de novo, porque o meu contrato, como eu tinha renovado, por mais 3 meses, que o Evaristo renovou até 3 meses, porque ele sabia que ele ia para a seleção. Quando ele veio para o Brasil para dirigir o América, ele já sabia que o Julite queria ele na seleção, porque o Tele tinha ido muito mal na Copa de... Não mal, a seleção não ganhou a Copa de 82. Sim. E aí a imprensa forçou a volta do Tele, e o Tele foi convocado de novo no lugar do Evaristo. E aí fiquei no América. Quando chegou no ano seguinte, né, eu fui para o Flamengo, o Lopes me levou para o Flamengo, e aí no Flamengo eu já tive uma recepção melhor, eu já tinha já estava mais rodada no futebol, e tive mais sucesso, tive a oportunidade de botar assim, com mais firmeza, com mais confiança, o trabalho que eu fazia já. Mas o trabalho da seleção te ajudou muito, né, professor? Me ajudou, me deu. Você já fica com uma outra... Eu trabalhei com o Bebeto, trabalhei com jogadores excepcionais, eu tenho uma porção de fotos sobre isso, depois eu vou te passar, onde realmente... E os jogadores gostaram muito do trabalho, tinha uma aceitação muito boa, todo mundo desenvolveu. Hoje eu tenho amigos dessa época, o Moser, o Bebeto, todos eles fazem... O Leandro, na época, também. Que jogador, hein, professor? Excepcional, jogadores excepcionais. Isso, falar do Leandro aqui tem que parar um pouquinho. E com isso eu tive a segurança, né, de deslanchar no futebol, e aí eu larguei o atletismo e fui trabalhar só no futebol. Valeu a pena? Valeu a pena, claro que valeu. O futebol me deu oportunidades. Aí eu não fui à Copa do Mundo com o Brasil, e eu fui, depois com o seu Jorge Vieira, para o Iraque. O Eduzinho foi junto conosco, né? Eduzinho, irmão do Zico, tá, galera? O Zico e o Antunes também. E o seu Jorge já faleceu, o seu Jorge, na véspera de um jogo decisivo contra a Síria, em Damasco. O seu Jorge teve uma infecção renal por questões emocionais e não dirigiu o time. Aí o filho do Saddam, o ministério dele, falou, porra, se isso foi no Iraque, né? Se isso acontece na Copa do Mundo, eu tô perdido. Isso foi nas eliminatórias da Ásia, que o Jorge Vieira dirigiu. Aí eles trouxeram o Evaristo. E eu fui à Copa do Mundo. Eu não fui com o Brasil, né, em 86, e fui com o Evaristo, com o Iraque, em 86. E daí deslanchou a minha vida, porque lá no Iraque, lá no México mesmo, o Evaristo já me indicou
para o Elias Acur, que era um empresário, me indicou para ir para o Alain. Alain, só para explicar para o nosso telespectador aqui. Fala, pode falar. Alain é um clube de importância vital dentro do sistema do Oriente Médio, principalmente dos Emirados Árabes, né? Um país pequenininho, mas com uma potência financeira muito grande. E o Alain é um desses grandes clubes do Golfo, né, professor? Pode continuar. O Alain já tinha tido um treinador brasileiro, que foi o Nelson Rosa, falecido recentemente. No Alain, o Cláudio Adão, que o Jair Pereira até citou na entrevista dele, o Cláudio Adão jogou no Alain, entendeu? Mas eu fui o primeiro preparador físico nos Emirados Árabes, porque antes não tinha... Mas então, peraí um pouquinho, eu trabalhei lá há muito tempo. Como é que foi para você botar aqueles que eles não gostavam de treinar? eu armava o circuito, eu armava os treinos, os caras chegavam, olhavam, entravam no carro e iam embora. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Ainda tem alguma coisa. Mas aí a gente começou, e o treinador era o João Francisco, que era muito nervoso. O bigodudo? O bigodão? O João era danado. E o João brigava com os caras, mas aí o João começou a puxar os garotos das categorias de base, né? E por conta disso vem um aspecto que eu vou falar mais adiante, que também foi a oportunidade desse conhecimento. Eu depois fui trabalhar na Tunísia, muitos anos depois, e me proporcionou também uma Copa do Mundo em 98 na França com a equipe da Tunísia. Porque lá tinha o treinador da categoria de base era tunisiano, e esse cara ficava encantado com a melhora dos jogadores da base que treinavam com a gente. E com o João Francisco a gente chegou à final do campeonato dos Emirados, o campeonato nacional, e fomos campeão da Copa do Rei, né? E depois eu vim embora para o Brasil, porque eu tinha saído do Flamengo com uma dispensa. A família foi, não foi? Foi, a Sheila foi, as crianças estudavam, a gente matriculou numa escola americana que mandava, não é lá, agora você tem escola americana, mas antes era tudo por correspondência. Isso. O anglo-americano mandava as apostilas para lá. Bom, aí eu fiquei no Iraque e como eu já tinha esse lado da experiência, né? O que aconteceu? O Iraque foi bem na Copa do Mundo, nós só perdemos para o México, a gente não se classificou, perdemos para o México de 1-0, gol do... Ah, meu Deus. Agora me falha o nome dele, eu vou falar... O cara fez de bicicleta aos 38 do segundo tempo. Até os 38 estava 0-0 Iraque e México. Aí me falha agora. Depois você lembra, não tem problema. Aí o que aconteceu? Eu, quando saí do Estádio Azteca, o Evaristo falou para mim, tu vai para o Alain. Eu digo, mas... Bom, tudo bem. Fui para o Alain e a gente se deu muito bem, mas fui só por 1 ano. Aí eu voltei para o Flamengo. Quando eu voltei para o Flamengo, já era o Tele Santana, tá? Já tinha que em 81... Tele eu era muito amigo dele também, mas dizem que ele era muito teimoso, né? Muito teimoso, e a gente tinha assim, eu sabia como é que ele chegava para o treinamento. Não, mas, professor, peraí, só um minutinho. E essas mudanças por exemplo, você trabalhou com o Evaristo, que era um cara, Evaristo sempre foi polêmico, inteligente, um belíssimo atleta, eu nunca vi jogar, eu me lembro que as pessoas falam que ele jogou muito, tanto é que jogou no Barcelona e no Real Madrid, e com um temperamento muito forte. E aí você pega esse outro cidadão também, que o professor Tele era um cara também com um temperamento diferente. Eu vou te dizer os treinadores com quem eu trabalhei assim rapidamente, só para você ter uma ideia. Eu trabalhei, o primeiro foi o Zé Mário e o Leônidas no Botafogo. Depois, em 83, eu fui para o Vasco, eu trabalhei com Otto Glória, vindo do Campeonato Mundial, que a melhor classificação de Portugal até hoje foi com o seu Otto Glória. O seu Otto Glória tinha uma visão diferenciada. Ele era português? Ele era brasileiro, mas falava português de Portugal. Ele passou muito tempo em Portugal. Foi o primeiro cara que eu vi assim, que fez, né? Depois outros fizeram. Mas a primeira vez que eu vi, por exemplo, às quartas-feiras ele treinava o time dele titular contra o time titular dos juniores. Aí, no segundo tempo, ele botava os reservas do profissional contra os reservas dos juniores, para observar os garotos.
Aí, quando chegava na sexta-feira, porque a semana era cheia, ele treinava os reservas dos juniores, do juvenil, que não era junior, era juvenil, né? Porque ele queria um treinamento mais fraco, que era a véspera do jogo. E a primeira vez que eu vi o cara fazer assim, 30 minutos de um toque, 30 minutos de 2 toques e 30 minutos de jogo livre. Mas o pessoal diz que hoje é que é moderno isso? Pois é, mas o seu Otto já fazia isso em 1983, só deixava dar um toque na bola, se desse 2 toques, nos primeiros 30 minutos ele dava falta. O que acontecia? O time jogava por música, rapaz. Agora, não com um campo reduzido como é hoje, né? E essas coisas eu fui aprendendo. Eu tive Só um parênteses, professor. Olha só, você falou um negócio aqui muito importante. Para quem é do futebol profissional, eu vou falar sobre isso aqui rapidamente. Hoje se faz muito campo reduzido, mas quando você abre o campo, isso é a minha opinião, que você tem a bola com alguém, se você só pode dar um toque, aquele campo fatalmente vai se reduzir, porque se tiver bola longa, o cara vai dominar lá e não pode jogar mais, porque só pode dar um toque. Ou seja, o campo reduzido com o campo grande, fatalmente as peças vão se aproximar para jogar e o campo vai continuar pequeno, sendo que a realidade do jogo é que é o campo grande. É isso que eles não entendem, mas pois tudo é, bem. mas aí você vê, em 1983 ele já fazia isso, cara, que era uma novidade. Os jogadores achavam que ele era doido, que ele não... Pô, esse português está maluco, não sei o quê. E ele revelou muita gente, ele trouxe muitos jogadores. O próprio Romário teve ascensão com ele, o Giovani, os jogadores todos foram subindo, foram com base nesses trabalhos, porque uma quarta-feira era o júnior, sexta-feira era o juvenil. Ele marcava os coletivos para a tarde, porque essas categorias no Vasco treinavam de manhã, e a gente fazia os coletivos à tarde. Tinha tempo integral, professor? Tinha tempo integral. Era segundas, quartas, terças e quintas a gente fazia tempo integral. Entendi. Mas então, eu trabalhei com Otto Glória, trabalhei com Carlinhos, que era outro nível, né, no Flamengo. Trabalhei com o Antônio Lopes, que também é outro nível. Por exemplo, o Evaristo entrava em campo e tinha na cabeça dele tudo que ele ia fazer. Ele não escrevia nada. Eu ficava admirado à riqueza. De improviso. Tudo de improviso, e ele dava um treino muito dinâmico. Memória visual boa, né? Isso. E o Lopes escrevia tudo. O Lopes entrava com o treino dentro da meia. Mais didático, mais didático. Isso aí, mais didático. Ele dava uma sequência lógica. O seu Otto já era um outro nível, entendeu? Mais prático, uma prática mais... Aí fui trabalhar com o Telê. O Telê era muito difícil de temperamento. Ele era um bom treinador. E ele fazia também isso que o Otto fazia, sabe? Ele fazia coletivo com 2 toques. E ele era muito insistente com o trabalho técnico, de passe, muita intensidade, domínio. Passe, domínio, chute a gol. Ele fazia isso com muita intensidade, fazia até demais. E por conta disso também os times dele jogavam bonito, jogavam por música. Mas muitas das vezes, o maior amigo dele no Flamengo, do Telê, era o seu Bria, Modesto Bria. O seu Bria tinha jogado com o Telê, e o Telê só conversava com ele. Ele não dava muito papo para a gente, não, para as outras pessoas. E eu deixava os meninos aqui no São João, que era um colégio aqui na Barra, os meus filhos, e chegava na Gávea cedo. Quando eu chegava na Gávea, eu falava assim, tudo bem, seu Bria? Ele falava assim para mim, solo de brigadeiro. É porque o Telê tinha passado e tinha cumprimentado ele. Mas alguns dias ele dizia assim para mim, la mujer se acostou de pantalones brincolinga. É porque o Telê tinha passado e não tinha cumprimentado ele. Então, quando eu entrava no vestiário, eu já sabia o que ia encontrar, entendeu? E ele, muitas vezes, eu cumprimentava, bom dia, seu Telê. Ele nem me respondia. Ele não permitia que eu fizesse trabalho físico dentro do campo, aquelas coisas muito assim. E o tempo se passou e pouco tempo antes dele falecer, quando ele estava muito doente, um dia eu recebi um recado e fui na casa dele, que ele queria conversar comigo. Belo Horizonte? Não, aqui, ele morava no Leme, logo ali no início do Leme. E ele falou assim para mim, sentado numa cadeira daquelas cadeiras de papai, ele falou, olha, eu não posso morrer sem te agradecer, porque você foi o cara
que abriu os meus olhos. Eu cheguei no São Paulo e o preparador físico do São Paulo era o Moraci Santana, que tinha mais ou menos a mesma linha minha. E ele disse assim, tudo que você me falava para não fazer, que eu trabalhava em excesso, que eu fazia isso, eu brigava com você, eu encontrei lá no São Paulo e comecei a ver que você tinha razão. E por conta disso eu deslanchei no São Paulo, ganhei tudo. Eu podia ter ganho tudo também no Flamengo, porque o time do Flamengo era tão bom quanto o do São Paulo. Aí eu fiquei assim, né, emocionado. Feliz. Mas, né? ele reconheceu, ele foi elegante, grato, né? Justamente. Então são coisas que a minha chegada no futebol proporcionavam. E eu dizia, uma decisão num campeonato lá que o Jorginho não jogou porque ele ficou batendo córner. O Jorginho falava assim para mim, professor, minha virilha está doendo, eu estou com a perna muito pesada, não sei o quê. Aí eu chegava para ele, seu Telê, o Jorginho está sentindo. Acidose, né? O Jorginho está sentindo. Aí ele dizia, poxa, deixa ele, não me perturba, não sei o quê. Os garotos saíram com a testa, sabe, vermelha, o pé inchado, aquelas bolas topper na época, era uma bola pesada. Eu lembro. E eu queria ajudar, mas não podia, porque ele não dava muita chance, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar. Depois disso, trabalhei com o Espinosa, trabalhei com uma porção de outros treinadores que foram vitoriosos e que me proporcionaram experiências assim e que foi consolidando as minhas ideias que eu tinha lá do atletismo que poderiam ser aproveitadas no futebol. E hoje? Hoje eu vejo a coisa assim muito diferente do que se faz, do que se fazia. Você com o seu olhar, você ainda está ativo, você ainda trabalha. A sua ótica, você está sempre vendo futebol profissional, você trabalha numa área, né, que a gente sabe que ali tem toda hora futebol, treinamentos e jogos, etc, etc. O que você acha que mudou? Foi para melhor, foi para pior? Qual é o seu conceito? Eu vejo que o pessoal se preocupa a fazer muito mais o treinamento, digamos assim, generalizado, tá? Do que o treinamento específico. Então, a preparação física hoje ela é introduzida no aquecimento e no aquecimento de forma, digamos assim, generalizada, porque cada função que o jogador exerce no campo, ele tem uma necessidade maior de uma valência ou menos de outra valência. Eu concordo. Então, por exemplo, você numa equipe de futebol, você tem 4 grupos distintos. Os goleiros são excepcionais, é um grupo completamente diferente. O que tem que ser trabalhado com o goleiro, o trabalho físico tem que ser individualizado do goleiro, como é. Os laterais e ponteiros precisam, quem joga nas laterais do campo, precisa de muita velocidade, tá? Muita velocidade, é a base de velocidade e resistência de velocidade. Uma pergunta. Os homens de meio campo precisam de potência lática, tá? Que é a resistência em cima de acidose, porque são os caras que mais correm. E os zagueiros e os atacantes, os homens de frente, de choque, precisam de um trabalho de força, de potência de força, maior até do que de velocidade. E hoje, os caras trabalham tudo de forma generalizada. A individualidade não é só da função tática, a individualidade biológica ela não é respeitada. Entendeu? Isso é um fator que ele ocasiona as lesões. Professor. Justamente. E o que eu quero te dizer é o seguinte, por exemplo, eu não posso treinar da mesma forma um cara que vai fazer um estímulo pequeno do cara que vai fazer um estímulo muito grande. E muitas vezes. Então, o que eu preciso? Eu preciso individualizar esse treinamento, o que não é feito. Uma das coisas que mais marcaram a minha carreira foi que eu comecei a individualizar o treinamento quando eu entrei no futebol, dentro das necessidades. E eu vou te dar um exemplo, por exemplo, logo que eu entrei em 82, eu fiz um teste físico, de avaliação física no Botafogo, e eu constatei, por exemplo, que o Josimar, que já tinha ido a Canberra, já tinha sido campeão do mundo de júniores, essa coisa toda, ele tinha uma velocidade muito grande. Ele passava da bola,
no meio-campo. Ele jogava no meio-campo, ele era jogador de meio-campo. E eu falei para o Zé Mário, esse cara é muito veloz, ele não pode jogar no meio de campo. Você vive reclamando que ele passa da bola, que ele é muito afoito. Esse cara tem que jogar na lateral, Zé. Aí nós tínhamos o Perivaldo, tá? O Josimar era júnior. No treino físico, o Perivaldo dava cotovelada no Josimar, assim, porque ele não queria que o Josimar passasse à frente dele, que o Josimar era muito forte. Aí no meio do ano, o Botafogo resolve vender o Perivaldo, o Mendonça, eu não sei quem foi o outro, o Palmeiras, foram 3 jogadores. Aí surgiu a oportunidade do Josimar jogar na lateral direita. O que deu? Seleção. Em 86, seleção, foi vendido para a Inglaterra, foi um dos primeiros jogadores a jogar na Inglaterra. Que jogador, né? Pois é. Então, o que eu estou te dizendo, eu estou dando esse exemplo para você, para que você veja que esses aspectos individuais têm que ser considerados. Embora o esporte seja coletivo, o aspecto individual, principalmente no aspecto físico, ele tem que ser considerado. Por exemplo, 2 atletas, às vezes, de futebol podem fazer trabalho diferente. Eu tinha no Flamengo, quando foi campeão em 87, eu tinha no Flamengo o Renato e o Bebeto. E nunca treinaram fisicamente iguais. Porque se eu desse o mesmo treino que eu dava para o Renato, para o Bebeto, eu matava o Bebeto. E se eu desse o treino que dava para o Bebeto, para o Renato ia continuar com 100 quilos quando eu cheguei no Flamengo, ele tinha. E, no entanto, o que aconteceu? O Bebeto se consagrou em 87, foi artilheiro do campeonato, e o Renato foi o melhor jogador do campeonato, ganhou bola de ouro. Como é que você fazia para separar o grupo? Era difícil, né? Aí é que está, é esse outro aspecto, né? Eu tinha no Flamengo, eu tinha 3 auxiliares de preparação. Porque você sozinho não ia conseguir. Não, eu fazia, o Carlinhos me deu a abertura, a gente puxava o Paulinho, que era um escurinho? Um escurinho. Gente boa demais, Paulo. O Pedro, que era da musculação. Então eu puxava os caras, entendeu? E dividia as tarefas. A programação era feita, mas Paulo Nascimento, é isso? É isso, Paulinho Nascimento. E dividia as tarefas. Ó, Paulo, você fica com esse. A fisiologia se mexia, professor? Era muito pouco. Hoje ela se meteu. Veja bem, eu estou usando até. É muito atuante. Eu estou falando e até. A grande verdade é que muitas vezes a fisiologia deve auxiliar a preparação física, mas muitas vezes ela atrapalha. Aqui, entendeu? professor, eu quero te perguntar o seguinte. Eu sou treinador já há muito tempo e eu sempre me preocupei muito com a parte da biomecânica, da fisiologia. Hoje eu me preocupo com neurociência e até estou estudando um pouco de física quântica. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu nunca gostei que chegasse um profissional e quisesse me dizer o que eu tinha que fazer. Talvez um defeito meu. Mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Eu gostaria de ouvir cientificamente o que você tem a me dizer. Aí sim. Então, eu sempre tive assim algum problema com alguns profissionais que tentaram colocar na minha cabeça que eu tinha que fazer isso, aquilo. E eu sabia que não. Então, eu procurei me informar, estudar, me aplicar, me dedicar várias horas, como eu continuo fazendo isso, para eu poder chegar e discutir. Bom, vamos discutir esse assunto aqui, mas não numa condição de que você vai dizer que eu tenho que beber água, e eu não posso beber água, vou beber um suco de caju. Então, a minha contestação hoje com o futebol moderno, que eles falam que é moderno, é o seguinte: não pode haver uma imposição, como você falou, tem que o fisiologista dar os dados, o preparador físico aplica junto com a metodologia do treinador. Estou errado? Claro, é isso aí. Então tá, pode seguir seu raciocínio. Então, o que acontece é que hoje você tem muita gente envolvida e que muitas vezes atrapalha. Concordo. Sabe? Como você falou na conversa com o Jair Pereira, a cabeça pensante é a do treinador. Você ouve, mas quem decide é você. Mas muitas vezes ele se machuca por falta de conhecimento. Justamente. Aí é que está. Eu acho que o fisiologista, hoje, ele pode auxiliar muito. Sim, concordo. Desde que ele não se intrometa na parte
Técnica. Técnica do... É porque não pode dar 5 chutes porque vai machucar o adutor. É isso aí. E por aí vai. Então, muitas vezes acontece. E isso vem acontecendo assim, de uma forma bastante acentuada, vem crescendo. É preocupante? É preocupante. No sentido, qual o sentido principal? No sentido de que, por exemplo, nem sempre tudo que a teoria fala, ela é adaptada a todas as pessoas. Por isso nós somos... Eu não sou igual a você não é igual ao Jair, né? E assim por diante. A individualidade então, biológica, né? Isso aí. Então, eu, por exemplo, eu citei o problema do Renato e do Bebeto. Um foi melhor jogador do campeonato, outro foi o artilheiro do campeonato. E nunca treinaram iguais. E exerciam a mesma função tática no time. O campo sintético hoje proporciona lesões? O que você acha? Não, desde que você faça adaptação. Você não, por exemplo, você conhece, você tem ido comigo lá no Clube de Aeronáutica, tem uma pista sintética. E os caras deixaram de correr na pista de carvão e passaram para a pista sintética. No início eles sentiram. Agora, hoje, todo mundo corre na pista sintética e não sente diferença nenhuma. Se faz mais necessário o trabalho de força hoje? Sim, faz também. Tá. Porque você aplica, no gramado você perdia a força, o ponto de apoio fugia, porque a grama é fofa, você faz mais força. Agora, no campo sintético, como o apoio é fixo, você aumenta a velocidade. Funciona mais, né? Isso, e você aumenta a velocidade. Por isso a bola fica tá mais molhado, veloz, né? E ainda molha. Nós temos ido ver os jogos do Botafogo no campo sintético, o Botafogo tem sobressaído, principalmente na parte física. Por conta de quê? De estarem adaptados àquele piso. Agora, é o que se tem de mais moderno, entendeu? Há muitos anos, e especialmente nos países árabes, a gente teve dificuldade em muitas ocasiões porque a gente ia jogar em campos sintéticos e não estávamos adaptados. E hoje aqui no Brasil são poucos ainda os clubes que têm campo sintético. Você tem o Atlético Paranaense, você tem o Botafogo, você tem o Palmeiras, né? E isso traz uma dificuldade, uma certa dificuldade para aqueles clubes que não têm. E por conta disso é que eu estou te falando. Essa necessidade, até desse campo, você tem que mudar o treinamento na época em que na semana que você for jogar naquele campo. Entendeu? Você modifica a metodologia do treinamento para que você facilite o desempenho físico do atleta. Professor, eu vou finalizar o programa já. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu tive experiência com altitude. Você teve experiência com altitude? Sim. Tá. Então, muitas vezes as pessoas... Eu, quando trabalhei no Aliança de Lima, a gente ia jogar 4.200, 3.800, 3.200. E eu entendia que pela velocidade da bola, como era melhor, porque o ar é mais rarefeito, a ação da gravidade é menor, né, nos objetos, no caso na bola, no implemento que é a bola, eu treinava o fundamento, né, a parte técnica, com bola de voleibol. E diziam que eu era doido. Né? Aí, pô, mas tá maluco? Falei, só que era muito próximo o peso da bola de voleibol lá em cima com o da bola de futebol. Da bola de futebol. Ou seja, para você chegar, por exemplo, fazer uma pré-temporada na altitude, são 21 dias exatos ou você tem recurso para... Quem começou, eu vou bem rapidamente, tá? Quando o Brasil não foi bem na Copa de 66, assumiu a presidência da CBF o almirante Heleno Nunes, tá? E ele pegou, ia ter um curso de preparação física na Universidade de Fontainebleau, na França, onde os caras iam falar sobre o aspecto da altitude que influenciava, digamos, na qualidade de vida dos astronautas que iam para a Lua. E lá foi lá que surgiu o Kennedy Cooper. Uhum. Os profissionais que estavam lá foram Manuel Gomes Tubino, que era da Marinha, Cláudio Coutinho, que era do Exército, Lamartine Pereira da Costa, que era da Marinha,
e o Major Neri, que era da Aeronáutica. Foram 4 militares fazer esse curso em Fontainebleau, pelo CISM, que era um Conselho Internacional de Esporte Militar. Tá? E quando eles retornaram ao Brasil, eles vieram com essa modificação com relação ao período de adaptação. Ninguém sabe até hoje por que escolheu a concentração do Brasil em Teresópolis. Porque ali era o primeiro degrau da escadinha. Teresópolis tem 700 metros. Uhum. Quase 1.000 metros, né? Aí depois saiu de 700 para 1.200 metros, depois para 1.600, depois para chegar no México. Então, esse período de adaptação, os caras passavam 15 dias. Depois de 15 dias, você já começa a modificar, aumenta naturalmente, dentro de uma alimentação balanceada e orientada, você aumenta os glóbulos vermelhos. A quantidade de hemoglobina, né? E você facilita a oxigenação. Hoje pouco se usa esse tipo de escadinha, porque você perde muito tempo. Por exemplo, essa seleção para a Copa do Mundo de 70 treinou quase 2 meses. E hoje você não dispõe, porque o aspecto comercial é muito maior e o custo também é muito maior. E aí, então, os caras fazem um princípio básico, que são as câmeras hiperbáricas. O que é câmera hiperbárica? O cara dorme na altitude, porque realmente você modifica, aumenta a quantidade. Quando você está em repouso, não é quando você está fazendo atividade, entendeu? Os caras dormem a 2.400 metros na altitude e treinam a nível do mar. Saem das câmeras hiperbáricas e vão treinar. Eles não perdem a qualidade do treino. Sim. E fazem adaptação à altitude. Ou então fazem como algumas equipes, quando não dispõem de dinheiro para fazer câmera hiperbárica, você pega... Caro, né? É caro, as câmeras são caras. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde tem câmera hiperbárica, lá no CDA, na Comissão de Esporte de Aeronáutica, os pilotos de caça, todo mundo dorme em altitude, porque eles saem, os aviões não são pressurizados, e eles têm que estar bem, porque senão perdem, viram robôs pilotando, né? E o que é feito hoje? O cara dorme a nível do mar, concentra a nível do mar e sobe no momento do jogo, que é quando você ainda está com a quantidade de hemoglobinas e você resiste mais ao problema da altitude. Você tem que chegar quase que imediatamente. Tem que chegar imediatamente, tem que chegar e entrar no campo jogar. E você perde menos. Mas ainda assim, os caras que treinam em altitude, e eu fui preparador físico no Tigres do México. Nós fomos campeões mexicanos em 1975, com o Jorge Vieira. O meu time era de Monterrey, era 1.000 metros de altitude de Monterrey. E a gente saía para jogar a 2.400 metros, em Toluca, 2.400 metros. Tá? Que era a cidade mais alta que a gente jogava. E a gente usava esse tipo de coisa. A gente chegava em Toluca na hora do jogo. E você dá dor de cabeça, não dá, professor? Dá. E verdadeiramente, todo esse processo de altitude, a gente tem um know-how muito grande aqui no Brasil através do trabalho de cientificidade que foi feito pelo professor Lamartine Pereira da Costa, que é o pai de toda essa metodologia de altitude de treino no Brasil. Bom, professor, eu acho que hoje nosso telespectador, né, o nosso pessoal que acompanha a gente aqui no canal deve ter ficado feliz da vida, porque nós tivemos uma aula de fisiologia, de biomecânica, de experiência internacional, de atletismo, em tão pouco tempo, foi 1 hora de programa. Eu queria agradecer, professor, essa oportunidade que você me deu de te entrevistar. O nosso canal... Muito obrigado a você, muito obrigado a HomeBet. Foi um prazer muito grande e eu me proponho a vir aqui outras vezes, sempre que vocês me solicitarem. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Um forte abraço, Deus abençoe. Fica com Deus, muito obrigado. Sempre encerra, meu obrigado à nossa staff, nossos amigos que estão aqui. A HomeBet agradece. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você. Fala, treinador, dá uma olhada lá, hein? HomeBet.